Iniciamos na sexta-feira passada um projeto chamado Administração por Dentro, que tem mesmo esse duplo sentido, esse duplo viés de interpretação, porque você vai ficar por dentro, sob os olhos, sob o olhar, a visão de quem está dentro do setor da prefeitura. Nosso podcast de hoje vai tratar da transparência. E o meu entrevistado, obviamente, é o secretário Leonel Prade Floriani. O podcast de hoje sobre este tema, a administração por dentro, está começando agora. Queria agradecer a presença, Perão, sempre um prazer estar contigo. A gente já tem uma longa jornada juntos de conversa, e não só no setor público, mas também no setor privado. E é sempre um prazer conversar com você e trazer essas informações ao público. A Secretaria de Transparência, na verdade, hoje, com a tecnologia que o Tribunal andou implantando, ela passa a ser um braço do Tribunal de Contas dentro do município. Essa é a nossa missão de fiscalização, de organização, de verificação de contratos. É obrigatório? É obrigatório. Na verdade, todos os municípios eles têm obrigação de ter o controle interno, da qual o Tribunal se vale através das informações que são repassadas diariamente. Nós temos uma sala virtual que o Tribunal nos provoca diariamente para obter informações sobre o governo, sobre os dados do governo, que são repassados diariamente. Então a gente tem uma conectividade com o Tribunal de Contas muito grande nesse sentido, porque o Tribunal faz a análise das contas do governo praticamente em tempo real, solicitando informações, solicitando dados, solicitando complementação de informação. E é evidentemente que nos finais dos exercícios essa conta do governo ela tem que ser aprovada, etc. E a gente tem que obter o fechamento para ver se a gente cumpriu os índices constitucionais de educação, saúde, mas também se o que foi aplicado pelo município está em conformidade com a exigência legal. Existe, eu posso dizer assim, uma sala online de transparência? É isso? Existe uma permanentemente? Existe uma sala virtual que nós temos uma pessoa que é um contador que está ligado diretamente ao Tribunal de Contas diariamente. Nessas informações a gente recebe solicitação, encaminha informações ao Tribunal de Contas que são fornecidas por todas as secretarias. Cada secretaria do município tem uma pessoa designada formalmente para prestar as informações que a gente repassa para o Tribunal. É um sistema eficiente para controle das informações do governo, mas é um setor relativamente burocrático. Nós temos uma secretaria com 20 pessoas trabalhando só em relação a esse relacionamento de transparência, de integridade da administração municipal, mas também do relacionamento com o Tribunal de Contas e com a população também, porque lá se insere a ouvidoria de que nós aderimos à plataforma do governo federal, que é o GovBR, justamente para alavancar esses índices de melhoria na auditoria e também de transparência. Nós temos alguns objetivos para cumprir nesse programa e anualmente a gente participa de uma avaliação que é realizada pela Atricão, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, e das quais a gente é aferido pelo nível de transparência que nós temos, que o município tem, que avalia o acesso às informações, a facilidade que o município tem de acessar a informação no portal de transparência, todas as informações do governo, de contratos, de dados, de folha de pagamento, enfim, tudo que o governo faz, que a Prefeitura de Jaraguá do Sul faz, ela está no portal de transparência. Qualquer cidadão pode acessar e ter essas informações. E a gente é avaliado por isso. Quando eu cheguei lá, o nosso índice no ranking da Tricão era 66%. Nós fechamos o ano passado, depois de muito trabalho de toda a equipe, não só da nossa secretaria, mas das secretarias também que tiveram o trabalho também de melhorar os perfis de transparência. Nós atingimos o índice ouro, ganhamos o selo ouro com um índice de 94,89. Então a gente subiu a nível de transparência significativamente, isso nos dá uma segurança grande. É uma orientação que já vem lá do prefeito Antídio, mas o prefeito Jair é muito, muito insistente nisso. Ele disse assim, você tem tudo o que você precisa para executar o teu trabalho, para que a gente tenha certeza de que a gente está fazendo as coisas corretamente.
Então essa decisão de governo pela transparência, pelo bem feito, para corrigir os desvios que eles existem, às vezes não por má fé, mas eles existem por descuido, por falta de conhecimento, a gente tem atuado com a nossa equipe de trabalho para melhorar todos esses índices. Eu quero dizer para as pessoas que, enquanto o Leonel fala, vocês estão vendo aí imagens que nós pedimos gentilmente para o Sérgio, meu xará lá da prefeitura, que mandasse para nós um ambiente de trabalho onde acontece a transparência. Eu posso dizer, Leonel, que, então vocês fiquem atentos que no PIP passa aí o que o Leonel está dizendo. Eu posso dizer que essa sala da transparência é um ambiente que é atualizado diariamente. Existem informações que são injetadas nesse sistema diariamente? Diariamente, hora a hora, em algumas situações, dependendo da exigência do Tribunal de Contas. Nós temos dados, por isso a gente chama sala virtual, porque naquele ambiente o tribunal nos convoca para prestar as informações e com prazo de 24 horas, 12 horas, 15 horas, 2 dias, 5 dias, mas enfim, essas informações têm que serem repassadas para que o tribunal faça a sua aferição desses dados do governo. É um ambiente virtual, né, mas que tem por trás disso toda uma equipe, todo um aparato de pessoas que a gente tem a obrigação de se reportar ao tribunal. Então as secretarias todas elas têm essa obrigação, não só com o nosso portal de transparência, de levar as informações do governo, mas também a gente prestar as informações legais que o tribunal utiliza. E às vezes informações corriqueiras. O tribunal lá flagra que o município lançou uma situação e que alguém denunciou que aquilo possa impedir a participação de interessados na licitação. Incontinentemente, o tribunal pode determinar a suspensão daquele edital ou solicitar informações para que o município preste as informações para que ele analise aquela situação. Então são situações que afetam todas as secretarias. A nossa secretaria é uma secretaria, eu diria assim, de que ela age como se fosse um tribunal de contas aqui, porque a gente decodifica essas informações, em cada setor a gente vai obtendo as informações e vai repassando ao Tribunal de Contas. Existe uma denominação de que o portal de transparência é um local de denúncia ou não? Não é local de denúncia? A ouvidoria é o caminho. A ouvidoria ela está integrada à nossa secretaria, né? O conceito de ouvidoria que nós temos hoje não é aquela solicitação de serviço que a pessoa vai querer lá que uma rua tenha um buraco, que ela seja corrigida. Isso é uma solicitação de serviço que as pessoas podem fazer diretamente às secretarias, e a gente cobra muito isso. Isso passa a ser somente uma ouvidoria se a secretaria recebeu aquela demanda do munícipe e num prazo legal de 30 dias não deu resposta ou não corrigiu aquela demanda, aí ela pode vir à ouvidoria para fazer a reclamação para que a gente possa agir para cumprimento daquela demanda. Então a ouvidoria ela pode ser utilizada para denúncia de qualquer cidadão, ela pode ser anônima, ela não tem necessidade a pessoa tem de se identificar. Qualquer informação que venha através da ouvidoria, ela é apurada pela nossa equipe, identificada, feita sindicância, dependendo da situação, abre-se uma sindicância, se apura, e se apurando o envolvimento de servidor ou de qualquer outra pessoa do governo, se instaura um procedimento administrativo disciplinar, se for o caso, e a gente mantém um canal aberto com o Ministério Público. Nós temos um convênio que o próprio Ministério Público ele se vale das nossas investigações para instrumentalizar o processo criminal ou de improbidade administrativa que vai demandar provavelmente contra aquelas pessoas que descumpriram a legislação ou cometeram algum ilícito. Então a gente também, além do Tribunal de Contas, a gente tem essa inter-relação com o Ministério Público para que essas informações cheguem ao conhecimento do Ministério Público. E o Tribunal e o Ministério Público tem se valido muito das nossas auditorias, principalmente, em alguns cenários, e para apurar, com base nessas informações, tomar as medidas que cabem. Seria, então, uma exigência governamental para que o governo tenha controle total de tudo isso, ou para que os órgãos de fiscalização tenham controle, ou as duas coisas? As duas coisas. Na verdade é o seguinte, só nesse ano nós já aferimos lá
contratos, porque o município ele tem os recursos próprios e ele aplica por si só pelas secretarias diretamente na execução das suas atividades, mas o município também, em muitas atividades, ele se utiliza de entidades repassando recurso para que essas entidades forneçam aquele serviço ao município de forma adicional. Um exemplo, por exemplo, todas as entidades, a PAI, AMA, bombeiros, enfim, todas as entidades beneficiadas através da Lei 13.019, a SCAR, enfim, todas as entidades que utilizam recurso público, que se habilitam a receber um recurso público, seja na área de esporte, na cultura, em qualquer cenário, elas estão sujeitas à fiscalização. E esses contratos, dessa prestação de contas, elas são avaliadas pela nossa equipe, elas têm que ter a chancela. Antes desse recurso ser repassado, a gente tem que dar ok para verificar se aquele objeto, ou mesmo na área do esporte, né, se aquele objeto é legítimo, que o município possa tutelar com algum recurso, né, se vai haver uma contrapartida de um benefício ao município, porque é um recurso público, e se na sequência, na prestação de conta, a prestação de conta atende aqueles objetos e aquelas exigências que o município exigiu para que aquela entidade cumprisse. Por exemplo, no caso da PAI, ela vai ter que dispor de vagas para os alunos, né, para a formação daqueles alunos. Para outras entidades, a SCAR, ela vai ter que cumprir uma obrigação lá com o município em eventos, etc, etc. No esporte, da mesma forma. Então, só esse ano, para que vocês tenham uma noção, de janeiro até dia 12 de março, nós já analisamos recursos na ordem de 59 milhões de reais, quase 60 milhões de reais, que são repassados aos autoterceiros, fazendo essa análise prévia para que as pessoas pudessem acessar esse recurso. A transparência faz auditorias de recursos? Nós temos um setor de auditoria que a gente audita todas. Nós temos uma auditoria que a gente faz, uma auditoria que é uma auditoria por amostragem, em todas as secretarias. Lá nós temos um contrato com um prestador de serviço, lá que fornece um caminhão para a prefeitura trabalhar. A gente audita serviços, audita, enfim, todos os cenários. Nós auditamos a folha de pagamento do município para ver como é que está a quantidade de horas que foram pagas, para ver se está correto, etc. A gente faz por amostragem. Mas nós temos uma equipe de 4 pessoas que trabalham exaustivamente, trabalhando em cima de auditorias. Não só essas pré-determinadas no nosso programa de auditoria, como aquelas esporádicas que vêm, eventualmente, que por uma demanda que se apresenta, por uma denúncia que a gente incontinentemente, dependendo do cenário, às vezes até por jornal, e eu já fiz isso também, li uma notícia no jornal ou escutei através da imprensa, que tal assunto estava assim, e eu determinei que fosse aberta uma auditoria para que aquele assunto fosse avaliado, porque tinha-se uma informação e a gente não pode se meter dentro daquela informação para verificar a veracidade daquilo e se aquela informação tinha efetivamente um sentido real de ser avaliado. Na sua opinião, Leonel, a transparência é um instrumento que ajuda ou atrapalha? Certamente você vai ter alguém que não gosta da sua atuação. Assim, eu sempre digo e falo muito isso, falo muito isso com o prefeito Jair, e ele tem o mesmo sentido. Quando a gente vai para uma batalha, quando você tem um time de futebol, o que você quer? Você quer os melhores atletas, você quer os melhores guerreiros, você quer as melhores pessoas. Eu sempre procurei incutir no governo de que nós temos que ter pessoas qualificadas. Qualificar o governo o mais possível. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazer treinamento com as pessoas para que elas possam exercer na sua plenitude a atividade para qual foram nomeadas, e expurgar do governo aquelas pessoas que não cumprem ou não conseguem desenvolver a atividade para qual foram nomeadas. Então isso é a lógica do setor público que a gente tem que perseguir, e a gente faz muito isso. Então a gente incomoda quem não quer trabalhar, né? Quem tem um flerte com o mal feito, essas pessoas se incomodam, mas assim, para quem quer fazer o certo, é um instrumento de segurança que a transparência dá, porque a gente vai estar caminhando dentro de um limite de segurança. Porque hoje no setor público a gente tem já por si só grande dificuldade no cumprimento da legislação. Por si só já é dificultoso a gente agir dentro das normas que são impostas. Mas assim, quando o mal feito, quando o desvio acontece,
e a gente sabe onde ele tem grande potencialidade, porque lá na secretaria a gente conseguiu estabelecer uma matriz de risco, onde essa matriz de risco ela estabelece qual é o ponto mais sujeito que a gente está a eventualmente a ter um descumprimento, um mal feito, etc. Nós fizemos corretamente, não adianta o município fazer corretamente todo o processo licitatório, adequadamente, fazer a concorrência legítima como ela ocorre, que a gente tem certeza que ocorre, fazer toda uma sistemática de controle até chegar lá no final do contrato, quando a pessoa eleita para prestar aquele serviço, o fiscal do contrato não audita aquele contrato adequadamente, não fiscaliza como deveria fiscalizar, né? Então, assim, a gente sabe que nesse ponto final lá é o nosso maior problema, e é em cima disso que a gente tem trabalhado para minimizar os efeitos negativos de malfeitos, de situações que possam demandar prejuízo ao município, e também no caso de perda de recursos que são muito significativos. Nós temos hoje na nossa secretaria em torno de R$1 milhão que nós estamos tentando recuperar em decorrência desses fatos. E a gente está falando de uma cidade de Jaraguá do Sul, onde a gente tem na índole, no sangue, uma cidade que a gente imagina que seja de pessoas boas, de pessoas que querem prestar realmente, querem auxiliar o Ministério Público, mas mesmo assim a gente pinça situações no governo que são passadas, enfim, mas assim, a gente tem que estar sempre atento, porque onde tem a presença humana, onde tem o ser humano, sempre há possibilidade de desvio. E quanto maior for o controle, maior a dificuldade desse desvio. Se a transparência, a Secretaria de Transparência, é um órgão fiscalizador, quem que fiscaliza a transparência? Olha, na verdade, nós estamos sujeitos ao Tribunal de Contas, tá? Eu digo assim, eu até evito de falar isso, mas nós, da transparência, somos responsáveis por todas as secretarias. Se o Tribunal de Contas identificar alguma omissão do secretário de transparência, do controlador interno, por qualquer ato de qualquer secretaria, nós vamos responder. Os secretários, eles respondem por sua secretaria. O secretário de transparência responde por todas as secretarias. Por isso que, no tempo que eu estive lá, eu falei sempre para a minha equipe, nós vamos fazer o que é correto e vamos perseguir o correto. E quando você tem a sinalização do prefeito de que essa é a missão e o desejo dele, isso fica tudo mais fácil. Por quê? Porque quando o prefeito demonstra na prática que ele não tem compromisso com os maus feitos, isso nos fortalece a equipe e diminui a voracidade daquelas pessoas que querem praticar o mal feito. Sem exagero, assim, Leonel, sem exagerar, mas muito possivelmente a transparência é uma espécie de corregedoria da administração pública? É uma espécie de corregedoria, a gente tem até um setor de corregedoria lá dentro, porque a gente faz toda a avaliação dos servidores. Por exemplo, os servidores que cometem alguma ilicitude ou que não cumprem a determinação do seu cargo, eles estão sujeitos a uma sindicância. Nessa sindicância, se apurado indícios de prática de algum crime contra o Estatuto dos Servidores, ela se transforma num processo administrativo geral, e nesse processo administrativo geral tem uma punição que é sugerida por uma comissão de servidores, né? Nós temos 5 ou 6 comissões que tratam disso e que vai com o veredito final do gabinete, né? Porque a comissão sugere uma penalização a esses servidores e isso é encaminhado ao prefeito, que através do gabinete dá o veredito final. Da mesma forma, na penalização das empresas que prestam serviço ao município. Aí é o PAG, que é o processo administrativo geral. Uma empresa que não cumpriu o contrato, ela está sujeita a penalidades e ela tem o direito de defesa, que é feito por esse processo, que é feito por avaliação dos servidores também, através de uma comissão, e no final ele sugere uma penalidade para a empresa, que é desde a possibilidade de aplicação de multa contratual até a possibilidade dela não mais licitar com o órgão público. E para fazer todos os processos, nós temos uma corregedoria interna que cuida de tudo isso. Viu? Eu quase fiquei sabendo de tudo, né? Leonel, obrigado pela visita. O homem fala muito, mais que o homem da cobra, né? Ele é advogado, por isso também, né? Por isso. Obrigado pela visita, venha mais vezes. E o seguinte, sempre que tiver... Vamos fazer uma combinação, porque assim, às vezes a gente fala,
A gente não pode deixar transparecer para o nosso seguidor, para o nosso ouvinte, enfim, que o órgão existe só na conversa. Quando tiver alguma coisa que realmente seja de interesse público e que trate de uma atuação firme da transparência, por gentileza, traga-nos. Queremos fazer repercutir isso, tá bom? Perfeitamente. Obrigado pela oportunidade, Perão. A gente sempre está à disposição e agradecemos o carinho.